Olá, o nosso concurso em debate de hoje vai trazer um tema super interessante. Aliás, para você que já vem se preparando há bastante tempo para o Banco Central, e para quem vai atirar agora de cabeça nesta maratona que para você começa a partir de agora. Nós temos aqui o Sérgio Belcito, que é o presidente do Sinal, que é o Sindicato dos Servidores do Banco Central, e temos também aqui ao meu lado o Paulo Estrela, que é o nosso parceiro de debate, está sempre aqui com a gente. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre a carreira do Banco Central, né? E também sobre o próximo concurso. No último concurso, Belcito, foi em 2009, nós tivemos aí vagas para diversas áreas, né? Foram mais de 400 vagas. E qual é a previsão para esse próximo concurso? Olá, Cláudia, olá, Paulo. Realmente, você está tocando num tema muito bom sobre concurso, porque nós já estamos preparando, junto ao Banco Central e junto ao Ministério do Planejamento, uma autorização para 1.400 vagas. Nós estamos prevendo 1.000 vagas para analistas e 400 para técnicos. Sabemos que não vai ser toda autorizada de uma vez só, mas nós recebemos do Ministério do Planejamento, a área que cuida da coordenação da força de trabalho do Estado, a garantia de que o Banco Central será colocado como prioridade para o orçamento e a alocação de mão de obra. Esse pedido de 1.000 e poucas vagas está naquela proposta de ser liberado ano a ano um certo número de vagas para repor o que estava sendo, né, a falta que está fazendo de funcionário. Exato. O Banco Central, antes de iniciar esse concurso 2009, ele recebeu a autorização para fazer um programa plurianual de ingresso de servidores, tendo em vista a possibilidade de quase 2.000 aposentadorias à época. Já temos 800 pessoas aposentadas e o quadro quase recomposto. E temos mais 1.700 pessoas que devem sair nos próximos 3 anos, né? Com o início do governo Dilma, houve um reestudo das aprovações e o programa plurianual está sendo recolocado novamente, de maneira que o Banco Central está estudando a possibilidade de pedir 1.000 vagas para analistas e 400 para técnicos. E nós vamos trabalhar junto ao Ministério do Planejamento para que essa autorização saia. Ela não vai sair de uma vez só, mas já temos a garantia de que, tão logo isso colocado no orçamento deste ano, já teremos a possibilidade de ter a autorização para um concurso que deverá se iniciar imediatamente e a seleção ser feita no início do próximo ano. O senhor tem alguma ideia de quantas vagas já para o primeiro concurso e quantas vão ser divididas, ou ainda é uma decisão a ser tomada pelo Ministério? É uma decisão ainda a ser colocada, estudada e negociada, tendo em vista as restrições orçamentárias. Com a crise, né, a argumentação do Ministério do Planejamento é de que ele vai ter que ser mais lento nas autorizações. Mas nós acreditamos que, tendo em vista o Banco Central ter sido colocado como prioridade para a seleção, a gente deve ter pelo menos o mesmo número de vagas que tivemos nessa autorização, né? Que foram 350 para analistas e 150 para técnicos, né? Mas mesmo assim, nós conseguimos colocar neste certame 880 pessoas. Foram as vagas do edital, mais 50%, mais as vacâncias. Então, a possibilidade de 350 para analistas se transformou em quase 480 e para técnicos quase dobrou. Então, não podemos ficar só nas vagas do edital. A gente sempre na verdade, nesse período de postergação, né, do concurso, da validade do concurso, foram muitas pessoas chamadas ainda, né? Sim. De repente, pessoas que nem sabiam que fossem ter essa oportunidade. Isso pode acontecer no próximo concurso também. Com certeza. E cada vez mais isso está presente, porque as pessoas, ao estudar para o Banco Central, já estão estudando, se preparando para outros concursos, né? Quando chega na hora da posse, eles às vezes optam por outros concursos, como por exemplo o Senado, já estavam se preparando, né, ou outras oportunidades. De maneira que nós já tivemos aí, só de vacância do último concurso, entre técnicos e analistas, quase 80 vagas. Interessante essa vacância, até
Porque o salário oferecido pelo Banco Central é bastante interessante, quer dizer, acima de 13 mil para analista, em torno de 5 mil e pouco, 5 mil alguma coisa, para técnico. Então é estranho tudo bem, o Senado eu acho que é uma grande explicação, os salários são muito altos, mas tirando o Senado, a evasão, tecnicamente, deveria ser menor, né? É verdade. O Banco Central, ele, para o nível médio, o salário de 5 mil de ingresso, na verdade, não está atendendo perfeitamente, né? Por quê? Há uma aprovação maciça de pessoas de outras áreas, de outras regiões, e que vão para Brasília. E chega lá, o custo de vida é caro. Então, o pessoal desiste, né? Nós, dentro do programa de capacitação e de qualificação do servidor do Banco Central, nós estamos com uma proposta primeiro estamos em campanha salarial. Nós queremos o reajuste que já há 4 anos praticamente estamos com o mesmo salário. O salário é bom, mas a inflação já comeu 30% praticamente, né? E do nível médio, nós queremos uma capacitação maior desse servidor. Ele está recebendo um novo auxílio, eu digo, em termos de atribuições, e nós queremos qualificar mais para ter a relevância maior e um salário mais competitivo, né? Agora, existe a previsão para esse ano de 2012 ou só para o ano de 2013? Existe algum indício por aí, Belcito? Não. 2012 não há possibilidade de ter um concurso imediato. A gente vai colocar no orçamento para 2013. Nós tivemos um excedente de 104 pessoas desse último concurso. Nós fomos ao limite. Só que o Banco Central, junto com o Ministério do Planejamento, não conseguiram chegar a uma alocação de orçamento para poder caber esses excedentes. E havia necessidade de um outro curso de capacitação. E eles, na verdade, acabaram sobrando. Mas de todos que foram classificados, né, todos eles classificados dentro do edital, eles entraram e nós ainda chamamos mais de 50%. Isso eu acho que é uma boa notícia para quem pretende estudar para o Banco Central, principalmente, quer dizer, também para o cargo de técnico, porque o volume de conteúdo é bastante grande, mas principalmente para o cargo de analista, que tem um peso de conteúdo, macroeconomia, microeconomia, econometria, né, além de constitucional, administrativo, que vem pesado. Né? Então, quer dizer, tem um volume enorme de informações, e ainda vai vir esse próximo concurso, vem dividido de novo pelas 6 áreas, não é isso? Com certeza. Nós temos um atrativo para a área para o pessoal de nível médio, que é uma carreira que foi criada recentemente, uma atribuição de segurança, né, no Banco Central, com área de inteligência. Isso está atraindo muita gente de Forças Armadas, de quem tem experiência na área de segurança como um todo, né, e na área da inteligência de informação, né. Isso ajudou a capacitar o nível médio, qualificando, e a demanda é muito grande no Banco Central e existe procura para isso. Então, é uma área interessante para nível médio e ele será muito bem aproveitado dentro do Banco Central. E para analista é o que você colocou, né? Todas essas outras atribuições, como a macroeconomia, fiscalização, aplicação de recursos, todas elas estão demandando cada vez mais do Banco Central. O Banco Central enfrentou uma crise mundial de 2008 para cá e recebeu novas atribuições com demandas ainda maiores para o servidor, né, de capacitação, de interrelacionamento e de atividades fora do país. Nós tínhamos há pouco tempo 80 vagas, 80 pessoas, cargos, trabalhando para o G20, para organizações internacionais. Isso abre um espaço enorme para que as pessoas trabalhem fora do país, inclusive. E o Banco Central, ele capacita esse servidor dele, ele qualifica? Sim, o Banco Central, a carreira do Banco Central, ela tem uma característica própria. Por quê? Não existe outro Banco Central no Brasil. Ele é único. Como é que você vai capacitar essas pessoas para essas atribuições que são bem típicas de Banco Central? Então, você não consegue no mercado uma pessoa pronta, né? O Banco Central optou
por fazer a formação. Ele traz esse pessoal com uma capacitação, já uma preparação, e ele forma esse pessoal dentro do Banco Central numa universidade chamada Unibacen, que ele dá a complementação para as áreas em que você vai atuar. Tá? Se você quer se especializar na área de política monetária, você tem cursos específicos e que vai agregar o teu conhecimento de faculdade, de pós-graduação, de mestrado, e que vai fazer com que você seja direcionado. Né? Além disso, o Banco Central tem um dos melhores programas, né, de pós-graduação e mestrado. Por metro quadrado, nós temos o maior número de doutores no Banco Central, no serviço público. Por quê? Porque você tem a chance de se capacitar, inclusive, no exterior, né? Dentro de um programa desenvolvido em que você tem também que apresentar resultado. Então, as chances são boas. Tanto no país como fora do país também você tem oportunidade de aperfeiçoamento de trabalho. E o quadro de progressão funcional dentro do Bacen é bem chamativo, né? Sim, nós temos uma carreira com 13 níveis, né? Em que você, em média de 2 em 2 anos, você tem uma promoção automática, que ela pode ser antecipada em função do seu desenvolvimento na carreira, né? É interessante porque a capacitação acadêmica, os estudos que você faz, o desenvolvimento, as teses, tudo isso ajuda você a conseguir uma carreira mais curta. Agora, na verdade, o concurso para o Banco Central não é um concurso fácil, é um concurso difícil, como o Paulo falou, o conteúdo é pesado, é puxado. Eu acredito até que seja uma carreira, né, para esse candidato, uma carreira de estudos, não seria isso mais ou menos, Paulo? Na verdade, eu acho que o Banco Central, né, se equipara ao fiscal da Receita, ao fiscal do ISS dos grandes municípios, do fiscal do ICMS de todos os municípios, de todos os estados, por conta do salário, né? Por conta da complexidade dos conteúdos, né? Do volume de que forma esses conteúdos são cobrados. E isso demanda uma preparação com antecedência. Não existe um candidato que vai estudar 3, 4 meses e vai passar para analista do Banco Central. Não tem a mínima chance pelo volume de conteúdos. É óbvio que tem aí uma sequência de provas anteriores, tem uma série de informações que você pode, né, descobrir o caminho das pedras, facilitar os estudos, mas mesmo assim o volume de conhecimento é muito grande e naturalmente, até pelos salários, a concorrência é alta e a prova pode se dar o luxo, quer dizer, a banca pode se dar o luxo, o órgão pode se dar o luxo de exigir bastante. E tem uma coisa interessante que não sei se vai se manter para esse edital, vou até perguntar, é que não exige formação específica. Você não precisa ser economista, você não precisa ser administrador, quer dizer, basta ter nível superior e, óbvio, tem a prova de títulos também. Se tiver título na área, vai contar ponto na hora da classificação, mas tem as mesmas características dos concursos relacionados à fiscalização. Nível superior, qualquer formação. Isso se mantém nesse concurso? Sim, é uma política do banco. Dentro daquela linha que eu coloquei, o Banco Central, ele forma a sua mão de obra, né? Colegas, às vezes, são da área de veterinária, dentistas, e dizem, eu consegui, dentro do Banco Central, desenvolver atribuições que eu nunca imaginei que pudesse ser compatível com a minha formação, né? Por quê? Porque o banco dá essa oportunidade para que todos os diplomas, todos os níveis, todas as formações tenham a mesma chance. É lógico que se você é um economista bem formado, graduado, vai ter muito mais oportunidade na área de política monetária. Quem gosta da área de auditoria vai ter uma chance maior na área de fiscalização, mas não impede que outras pessoas concorram. Democraticamente, a gente tem hoje assim, uma grande quantidade de ofertas e de mobilidade entre regionais e entre atividades dentro do Banco Central, que isso é bom, facilita, né? Você, às vezes, se encontra numa outra atividade dentro do Banco Central que você nunca imaginou que pudesse se realizar, né?
Agora, de qualquer forma, a gente tem uma grande vantagem em cima da carreira fiscal, que é a banca, né? A questão da banca Exaf, que é uma banca muito complexa, né? A Cesgran Rio, pelo menos, se mantiver nesse concurso, é uma banca um pouco mais tranquila, né? Com certeza, né? Eu tenho dado esse conselho, inclusive. É lógico que você, ao se preparar, primeiro que você precisa de tempo. O Paulo colocou um problema que é fundamental aqui você superar. Você não pode pensar em estudar para o Banco Central para passar para amanhã, né? Você tem que ter um amadurecimento. Você vai ter que procurar um curso que tenha condições de te dar... Não é dar as dicas, é preparar e informar como você estuda, né? E também observar as provas anteriores e as características de cada banca, né? Que isso é fundamental, porque cada um tem uma linha de atuação e hoje não há como sair disso, né? Os concursos, pela necessidade que se tem de ter essa divulgação e essa concorrência toda, a gente está cada vez mais vinculados a isso. Isso tem horas que funciona como uma prisão e tem horas que facilita demais. Então, é fundamental você estudar a vida dos concursos do Banco Central, né? Preparar-se em função do último concurso, a última prova vai te dizer muita coisa do que vai ser o próximo. Porque a linha é mais ou menos a mesma, porque as atribuições são as mesmas. É verdade. E o concurso, né, do Banco Central na Cesgran Rio foi um concurso que passou ileso, né? Quer dizer, ele passou sem nenhum problema, sem nenhuma crise, sem nenhuma infração ou qualquer suspeita de fraude, absolutamente nada, foi tranquilo. A vantagem da Cesgran Rio é que é uma banca muito produtiva, né? Quer dizer, ela organiza um grande número de concursos, né? Tem organizado nos últimos anos. Então, nas disciplinas que são básicas para outros concursos, dá para estudar via outras provas também, não só do Banco Central. Obviamente, né, como o Sérgio falou, o Banco Central ele tem características específicas, o cargo que é ocupado exige um conhecimento específico. Para essas disciplinas específicas, tem que buscar realmente as últimas provas do Banco Central. Mas muitas matérias em comum, então você tem o candidato que está disposto, né, que vai iniciar os estudos, ou que já vem estudando o Banco Central, ele tem aí uma quantidade enorme de questões que ele pode utilizar para estudar, para treinar, para se avaliar e entender como evolui a formação dele. Eu queria acrescentar que houve uma profissionalização muito grande das bancas, né? Há uma seriedade muito grande no concurso público, em que pese a gente ter algumas notícias desabonadoras. Mas na área de concurso público, para o Banco Central, na área federal, nós nunca tivemos nenhum problema. O Banco Central zela, né, pela transparência, zela por todos esses pré-requisitos e também ele tem uma preocupação muito grande, porque o edital é muito bem preparado, porque hoje existe aqueles que são profissionais também de ingressar em juízo, que acabam tentando passar na frente dos demais com alguma argumentação. E isso acontece em todo concurso. Sim. E o Banco Central, ele tem a preocupação de se preparar para evitar que esses casos consigam fazer com que um concurso, como muitos já tivemos aí, sejam impugnados. O senhor estava comentando aqui sobre as carreiras, né, as vagas. Técnicos são várias áreas, por conhecimento, analista também, mas o senhor comentou sobre vagas para auditor. Seriam quantas vagas? Auditor seria para quem trabalha basicamente na fiscalização e trabalha na auditoria interna. Sim. O que acontece? O Banco Central, antes de cada concurso, alocação, ele faz um processo de mobilidade. O número de vagas hoje para cada área vai depender muito das aposentadorias, né? Por quê? Porque 1.700 pessoas, 1.700 cargos, né, vão ser substituídos. A gente não sabe a velocidade com que vai acontecer. E o banco está tentando suprir sempre naquele local onde a aposentadoria foi em processo mais acelerado, né?
porque tem a sede mais 9 regionais. Se ele for mais acelerado numa determinada área, a alocação será maior para aquela área, né? Hoje o Banco Central tem tido uma alocação de quase 80% do seu pessoal para a sede, para Brasília. Por que isso? A renovação lá está sendo muito maior, as atividades todas estão concentradas em Brasília e a maior quantidade de aposentadorias está se dando na sede, né? Isso justifica que a alocação seja para lá, mas nada impede que haja vagas abertas para todas as outras regionais. E o salário deve se aproximar do analista, né? Em torno de 13 mil, será mais? O salário inicial hoje está na faixa de 13, final de carreira 18.400 e pouco, mas nós como sindicato estamos em campanha. Nós estamos aí numa campanha porque já há uma defasagem salarial e nós estamos correndo atrás, né? Então, não se consegue recomposição salarial no governo federal com facilidade, que nem na iniciativa privada, onde você tem uma rotina de reajuste anual. Lá é de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Mas, com certeza, vai coincidir com a entrada dos novos colegas lá, que já deverão entrar com um bom salário. Bom, e para encerrar o nosso concurso em debate, eu quero perguntar se ele se arrisca em relação às mudanças para o próximo concurso. Eu digo que não acredito em grandes mudanças. Acho que talvez tenha uma adaptação em função do problema de mobilidade que está sendo feito hoje pelo Banco Central por conta dessa saída, dessa evasão. O pessoal das regionais, dos estados, fazem concurso para onde tem mais vaga, né? Passam e tem a determinação pelo edital de ficar lá um tempo mínimo, 2 ou 3 anos, depende do edital. E eles querem sair imediatamente, né? O que o Banco Central está pensando em fazer um sistema que seja mais compatível, que não haja esse choque todo e que aproveite as pessoas também regionalmente, né? Para evitar justamente esse problema. Eu passo no Banco Central, mas só tenho vaga para Brasília. Eu vou para Brasília, no mês seguinte eu estou brigando para vir para o Rio de Janeiro e estou insatisfeito, né? Isso tem acontecido. Então, a nossa preocupação hoje é fazer essa compatibilização. Então quer dizer que para esse concurso agora, a gente pode esperar as vagas regionalizadas, não mais o conjunto total de vagas como era, e depois a distribuição. Agora cada região vai contratar o seu pessoal. A nossa proposta como sindicato foi a regionalização, mas o banco não aceitou a regionalização total. Ele está tentando fazer um misto para que haja um equilíbrio entre as formas de regionalização e também de classificação por área. Esse concurso deve começar, deve acontecer o quê? Metade do ano que vem, de 2013, início de 2013? Olha só, nós tivemos a promessa da coordenadora da Força de Trabalho, há um mês atrás, de que ela, colocando como prioridade, colocando no orçamento, o orçamento encerra agora em final de agosto, ela automaticamente, se tiver isso já inscrito, ela pode autorizar o concurso. Se ela autorizar esse concurso lá para outubro, 6 meses, né? A gente tem praticamente aí no início do ano já com certeza a garantia. A publicação o que é bom, porque as pessoas já deveriam estar estudando. Justamente. Não adianta estudar quando sai o edital, né? É preciso que se prepare com muita antecedência. Belcito, e qual vai ser a sua dica para o interessado no concurso do Bacen? Bom, Cláudia e Paulo, estudem, já deviam estar estudando, né? Eu digo que vocês estão atrasados, isso eu digo também para os meus filhos, vocês já deviam estar estudando para o próximo concurso, mesmo